Olá, bom dia. Quinta-feira começa com céu parcialmente nublado aqui na capital. Estas são imagens da Avenida Curaçao, no conjunto Nova Cidade, na Zona Norte. A temperatura mínima prevista para hoje em Manaus é de 24 graus. Hoje o Amazônia TV destaca: bandidos arrombam caixa eletrônico no centro da cidade. 5 pessoas são presas acusadas de praticarem assaltos a residências e comércios. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana, a falta de manutenção nas estradas compromete a segurança de alunos na zona rural do município. Projeto para a construção de ciclovias na capital deve sair do papel. E como foi o último dia de folia no interior? Resultado do Carnaília em Parintins e o bloco da fuleiragem em Manacapuru. Tudo isso e muito mais agora no Amazônia TV. Funcionários de uma agência bancária encontraram 2 caixas eletrônicos arrombados nesta quarta-feira. Os caixas estavam instalados na agência da rua Teodoreto Souto, no centro de Manaus. Segundo a gerência, foram levados cerca de R$200 mil dos 2 caixas eletrônicos. Após essa ação, os bandidos ainda tentaram levar dinheiro de um outro terminal. E o caso está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos. E o Sindicato dos Vigilantes do Amazonas desistiu de paralisar as atividades após um acordo firmado com o Sindicato das Empresas de Vigilância e Segurança Privada do Amazonas. O Sindicato das Empresas aceitou pagar o complemento de 10% de adicional de periculosidade para os mais de 10 mil vigilantes do estado a partir deste mês. Em março, os trabalhadores deverão receber o adicional retroativo a fevereiro. Conhecer as intervenções médicas e educacionais para o desenvolvimento integral da pessoa com autismo. Essa é a missão do Instituto Autismo no Amazonas, que promove neste mês a primeira jornada internacional sobre o autismo na Amazônia. Bom dia. Bom dia. A gente recebe aqui a Daniele, que é uma das representantes do Instituto de Autismo do Amazonas, que veio aqui falar sobre esse transtorno também, mas também divulgar esse evento, não é isso? Certo. Então fala pra gente o que é o autismo, que tem muita gente que ainda não sabe identificar. O autismo é um transtorno de comportamento, ele está dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, o que para muitas pessoas, né, que não têm esse conhecimento, visualmente a criança ela não aparenta ser uma criança especial, né? Muitas vezes ela é tida como uma criança mal educada, que chega num ambiente, se joga no chão, grita, não quer obedecer ao pai. E quando se fala a criança é autista, muitas pessoas pensam que pode ser uma criança com deficiência mental. Não. Feito o exame neurológico, não é detectado nada. Por isso é um transtorno de comportamento. E quais são as características principais? Você falou algumas com relação ao comportamento assim de birra mesmo, mas quais são as outras características que a gente pode observar no filho? A principal característica é a socialização. É aquela criança que muitas vezes quer brincar só, se afasta das outras crianças. Quando você recebe visita na casa, ela se afasta, ela quer sempre ficar só. A falta do contato visual é uma característica muito forte. E aquela criança que a mãe chama pelo nome e ela não atende. Muitas vezes a mãe pensa que é problema auditivo, mas não, levado ao especialista é detectado que não. Ela realmente não consegue, não que ela não queira te atender, ela não consegue te atender e precisa de ajuda. E esse transtorno, ele é mais frequente e comum em meninos ou meninas? Meninos, mais frequente em meninos. Por isso, a cor do autismo, né, é uma cor simbólica que é a cor azul. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Instituto do Autismo do Amazonas. Ele foi inaugurado recentemente. E quantas famílias já fazem parte? O Instituto do Autismo no Amazonas, na verdade, é o primeiro Instituto do Autismo no Amazonas. Foi divulgado como utilidade pública, né? E foi inaugurado dia 30 de janeiro agora. Contamos com a presença do vice-governador, da imprensa. E nós contamos com mais, eu acho que para mais de 100 famílias já tem inscrita, fora que após a inauguração, muitas famílias estão nos procurando cada vez mais, famílias de outros municípios, devido à falta de tratamento na rede pública. Entendeu? E o que vocês oferecem lá?
Nós estamos com uma lista de voluntários. Vamos oferecer fonoaudiólogos, terapeutas, psicopedagogos, pedagogia. Vamos procurar trabalhar em cima do comportamento dessas crianças para que a gente consiga alcançar o objetivo também cognitivo dessas crianças. E onde é que fica o Instituto de Autismo da Amazônia? O Instituto do Autismo da Amazonas fica na Rua Coronel Brito, no bairro da Paz, Conjunto Santos Dumont. Ou seja, quem está assistindo a gente agora e está observando algum comportamento no filho, pode procurar vocês. Com certeza, pode procurar. A partir do dia 25, nós já vamos começar a escrever essas crianças para que nós possamos fazer uma avaliação dessa criança para saber em cima de que nós vamos trabalhar com essas crianças. Até porque cada uma deve apresentar um tipo de grau. Nenhum autista no mundo é igual ao outro. Cada autista tem seu comportamento e cada um tem que ser feito um trabalho peculiar para cada um. Tá certo. Vamos falar agora da primeira jornada internacional sobre autismo na Amazônia que vocês estão promovendo. Quando vai ser? A primeira jornada internacional de autismo na Amazônia. Por que primeira jornada internacional? Porque nós estamos trazendo a Vera Júlia, que é mestre em educação especial e precisamente se especializou em cuidar de crianças autistas. Ela está vindo diretamente da Suécia para aplicar essas oficinas. Essas oficinas vão ser abordadas alternativas de alfabetização com essas crianças. São 4 oficinas, do dia 19 ao dia 22. E quem obter o pacote completo da jornada também vai assistir à palestra da Milena Dess, que é psicóloga aqui do Amazonas, no dia 2/3. Então, isso é uma excelente oportunidade para pais que enfrentam, né, esse problema. Pais, profissionais da área, interessados, mediadores que trabalham com as crianças dentro da escola. Esse vai ser uma oportunidade muito grande, um conhecimento riquíssimo, entendeu? E nós estamos aí para isso. Tá certo. Quem quiser mais informações sobre essa primeira jornada internacional sobre o autismo aqui na Amazônia, tem que fazer o quê? Quem quiser mais informações pode ligar para o diretor do Instituto, que é o Joaquim Melo, 8116-7415, ou entrar em contato comigo por 9229-8105. Eu vou repetir, tá, o número de telefone, que tem muita gente interessada no assunto, que é um assunto de extrema importância. Então, vou repetir o número de telefone, que é o 9229-8105. E tem também esse outro que pode falar, que é o 8186-6458. Daniele Farias, que é uma voluntária, né, do Instituto de Autismo na Amazônia, também é pedagoga. E mãe de autista. E mãe também, né, que a gente acabou de saber. Muito obrigada pela sua participação e sucesso. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade. E neste momento estão sendo apresentados na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos os integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos a residências e estabelecimentos comerciais. Os integrantes foram presos após 1 mês de investigação. Eles estavam em um veículo prata e vinham do município de Manacapuru. Mais detalhes sobre a prisão dessa quadrilha você acompanha na nossa página no G1 Amazonas e logo mais no Jornal do Amazonas. No próximo bloco, as dificuldades de estudantes na zona rural em Presidente Figueiredo, no interior, e a procura de emprego no Cine logo após o carnaval. Agora, 11h09. Continue ligado que a gente volta já já. A gente vai mostrar agora uma obra de tubulação que nunca foi concluída. O problema foi enviado por nossa telespectadora Vanessa Souza Costa, que mora na rua Yucatán, no Álvaro Neves, no Dom Pedro. De acordo com a moradora, quando chove, a rua fica alagada. Eles já ligaram para a prefeitura desde a gestão passada e voltaram a retornar nesta gestão, mas até agora nada foi resolvido. Na última chuva, as casas ficaram alagadas. Os moradores temem que isso prejudique a estrutura das casas. Em Presidente Figueiredo, o ano letivo já começou, mas pode ser comprometido devido às péssimas condições dos ramais. A falta de manutenção nas estradas compromete a segurança dos alunos que estudam na zona rural do município. No quilômetro 28 da estrada de Balbina, em Presidente Figueiredo, asfalto mesmo só na estrada. Na comunidade Cristo Rei, cortada por diversos ramais, não há infraestrutura, apesar do tráfego de carros, motos e até bicicletas. A lama está em quase toda a extensão do ramal. Os moradores reclamam e temem acidentes envolvendo principalmente a condução escolar.
devido a terem passado a pissarra, tirado a pissarra da pista, do ramal, e não vieram terminar o serviço. Então o ramal fica muito liso. As pessoas que passam aqui, já vários acidentes aqui, pessoas que caem de moto e as combis escolares ficam correndo risco com as crianças. Este é o trecho mais perigoso, próximo à comunidade Cristo Rei, conhecido como T. É neste ramal, sem as mínimas condições, que trafegam ônibus escolares com alunos da região. A descida é cheia de buracos e a erosão já destruiu a lateral do ramal. Está muito lisa a estrada, então as crianças ficam assustadas dentro da Kombi. A Kombi que desce, a Kombi que sobe aqui, às vezes não consegue nem chegar lá no colégio. Os meninos perdem aula por causa do problema da falta de pissarra na estrada. Segundo os moradores, os governos municipal e estadual autorizaram a liberação do diesel para recuperar as vicinais. Mas o que se vê são máquinas pesadas paradas neste terreno. O governo federal mandou fazer essa revisão aqui, já faz propriamente, foi no final do ano passado. Eles vieram aqui com o maquinário que é do INCRA, e eles agora deixaram as máquinas lá paradas, e o ano letivo está para começar, e ninguém pode fazer nada. Em nota, o INCRA informou que há um acordo de cooperação técnica entre o INCRA e a CEPROR para a conclusão das obras no ramal Cristo Rei, em Presidente Figueiredo. Porém, as obras estão paralisadas em virtude do período chuvoso. A previsão é de que em breve o trabalho seja reiniciado. Já a Prefeitura de Presidente Figueiredo informou que a previsão é que os reparos na pista tenham início no dia 4 de março, quando começa o ano letivo no município. No dia 7 de fevereiro, uma criança de 6 anos de idade morreu quando a condução escolar que a transportava caiu em um igarapé, na zona norte da capital. O motorista da van tentou subir uma ladeira em péssimo estado de conservação. A prefeitura prometeu mudanças na área, as obras seriam concluídas após o carnaval. E a nossa equipe de reportagem foi lá hoje ver como é que está a situação. Após o acidente, o subsecretário de Serviços Básicos da Prefeitura falou sobre a recuperação da via. Primeiro, da retirada da questão do mato que fica na lateral, no meio-fio, na sarjeta. Aí nós vamos fazer essa limpeza e depois vamos fazer o trabalho de reestruturação da base da rua e aí sim vamos partir para o recapeamento. Mas a única mudança por aqui até agora foi a interdição deste trecho. A ladeira precisa ser totalmente recuperada. Há mato e o asfalto está nesta condição. Ninguém quis gravar entrevista, mas quem mora e trabalha na área não notou a presença da prefeitura. No dia 7 de fevereiro, o motorista de uma van escolar perdeu o controle do veículo ao tentar subir a rua e acabou caindo no igarapé Passarinho. 8 pessoas estavam no veículo, a maioria crianças. Eduarda Beatriz Fartolino de Lima, de 6 anos, morreu no acidente. 2 pessoas foram presas aqui na capital com aproximadamente 2 quilos de cocaína e R$11 mil em dinheiro. A repórter Artemisa Gadelha esteve no 10º Distrito de Polícia e tem mais informações. Davidson Araújo, de 27 anos, e Marco Antônio, de 35 anos, foram presos na Rua 1 do Alvorada 1, zona centro-oeste de Manaus. Eles estavam com uma quantia de R$11 mil e com 3 quilos de cocaína. Vou conversar agora com a delegada plantonista do 10º Distrito Policial, Aline Lima. Qual foi a abordagem dos policiais? Como eles chegaram nesses 2? Eles estavam monitorando a saída do banco aqui no Bradesco, no Alvorada, quando verificaram que um rapaz saiu de uma moto com volume grande numa sacola. No momento em que ele entrou no veículo, e ao sair desse veículo ele saiu sem camisa e com outro volume enrolado na camisa. Eles acharam a atitude suspeita, fizeram a abordagem no cidadão e foi encontrado R$11 mil e dentro do veículo foi encontrada a droga. Já se sabe se eles têm passagem pela polícia? Foi feita a verificação, eles não têm ainda não. Ok, obrigada pelas informações. Artemisa Gadelha para o Amazônia TV. E agora a gente vai falar de oportunidade, principalmente para você que brincou o carnaval, agora é hora de aproveitar as vagas disponíveis de emprego. Se você está precisando trabalhar, preste atenção na reportagem que produzimos hoje cedo lá no Cine Manaus. São muitas as oportunidades de emprego ofertadas hoje pelo Cine Manaus. 201 vagas estão disponíveis no mercado de trabalho. Mas atenção, o preenchimento para essas oportunidades de emprego
exigem qualificação do trabalhador. O grande gargalo, exatamente, o emprego existe. O que falta é qualificação do trabalhador. Ou seja, é preciso que o trabalhador vá buscar a sua qualificação para exatamente garantir a empregabilidade. Segundo a direção do Cine Manaus, o setor que mais procura por trabalhadores atualmente é o da construção civil. De olho nessa oportunidade, o senhor Francisco procura vaga para trabalhar como pedreiro. Tenho experiência, tenho 1 ano de experiência. Alvenaria, fachada e cerâmica. Eu entendo isso aí. Diariamente, uma média de 400 pessoas passam pelo Cine Manaus. Pessoas como Samara, que fez curso de vigilante e agora tenta uma vaga de trabalho na área que se qualificou. Fiz o curso só, ainda não tenho experiência, estou procurando. Eu espero encontrar aqui no Cine, né? Mas o gerente do Cine alerta, além dessa qualificação, manter o cadastro atualizado pode ajudar o candidato na hora do preenchimento das vagas. Aquele trabalhador que já tem o seu cadastro no Cine deve atualizá-lo. Por exemplo, o trabalhador que já fez algum curso já tem que atualizar porque o emprego surge na hora. E esse ano o Cine Manaus tem novidade, o programa Circuito do Trabalho Itinerante, que pretende percorrer todas as zonas da capital e levar a oportunidade de emprego para quem precisa. O programa Circuito do Trabalho é o Cine itinerante, indo até as comunidades. Tudo que nós realizamos aqui de serviço, nós atendemos lá no bairro. A emissão da carteira do trabalho, o cadastro do trabalhador, a atualização desse cadastro para o emprego, seguro-desemprego e palestras e cursos voltados para a qualificação do trabalhador. E se você quiser saber mais informações sobre esse programa de emprego itinerante do Cine Manaus, é só entrar em contato pelo telefone 3215-4720. Ou também pode comparecer de segunda a sexta-feira, no horário comercial, ao posto de atendimento do Cine Manaus, que fica na Avenida Floriano Peixoto, no centro. Não perca no próximo bloco, o projeto para a ciclovia em Manaus deve sair do papel. E ainda nesta edição, o que fazer se você perdeu os documentos neste carnaval? Fique de olho no relógio, agora 11h21, o intervalo é rapidinho e o Amazônia TV volta já. Estão abertas as inscrições de bolsas de estágio do SESC. Mas atenção, as inscrições terminam amanhã, é bem rápido. Os estudantes de nível superior interessados em estagiar na instituição devem comparecer à sede da administração, que fica na Rua Henrique Martins, 427, no centro de Manaus. No total, são 51 vagas que serão oferecidas para universitários. E as inscrições podem ser feitas no período sempre de 11 da manhã até às 5 horas da tarde, hoje e amanhã. Mais informações é só você ligar para o 2126-9566 e pedir para transferir para o setor de gestão de pessoas. Você já acessou o G1 Amazonas hoje? Então vamos ficar bem informados. Entre os destaques, nós vamos conferir agora mais um giro de notícias de polícia. Dupla suspeita de tentar atirar em policiais é presa na noite desta quarta-feira aqui em Manaus. O crime foi na rua Mauá, na Serra, no bairro Zumbi 1, na Zona Leste. Segundo a polícia, a dupla estava em uma moto e durante perseguição tentou efetuar sem sucesso disparos contra os PMs. Autuados pelo crime de tentativa de homicídio, os suspeitos foram levados para o 9º Distrito Integrado de Polícia. 20 pessoas foram presas durante a operação em Maués, no interior do Amazonas. A prisão é resultado da Operação Pierrot, deflagrada no município de Maués, a 276 quilômetros de Manaus. No total foram apreendidos 2 quilos de pasta base de cocaína, 200 trouxinhas da mesma substância, 40 gramas de cocaína e 10 trouxinhas de maconha. Foram apreendidos também 4 motocicletas e mais um veículo que, segundo a polícia, eram utilizados para a entrega do Disque Droga, mantido pelo grupo de traficantes. Os suspeitos foram encaminhados para a unidade prisional de Maués. Mais detalhes sobre essas e outras notícias, você acessa lá na nossa página no G1 Amazonas. E o dia amanheceu parcialmente nublado aqui na capital e a previsão é de muita chuva até o fim do mês de abril, de acordo com o CIPAM. Veja agora a previsão para as próximas horas em toda a região.
Céu com muita nebulosidade e chuva em praticamente toda a região. À tarde e início da noite, haverá aumento da nebulosidade com possibilidade de chover no litoral do Amapá, na maior parte do Pará, no centro-leste do Amazonas e no estado do Acre. Nas demais áreas do mapa, tempo nublado. A temperatura mínima em Rio Branco fica em 21 graus, e em Boa Vista, 25. Já em Manaus e em Porto Velho, a temperatura máxima não passa dos 31 graus. E agora a gente vai falar de uma atividade que tem atraído muita gente, que é pedalar. Em 2012, o Grupo Pedala Manaus elaborou um projeto voltado para a mobilidade urbana. Esse ano temos novidades sobre esse projeto, que vai contar com a parceria do Manaus Trans. E para falar sobre o andamento desse trabalho, nós trouxemos aqui nos estúdios os coordenadores do Pedala Manaus, que é o Ricardo Braga Neto, que está aqui ao meu lado, e também o Rivelino Freitas, que são coordenadores do Pedala Manaus, e o diretor de engenharia do Manaus Trans, Paulo Henrique Martins. Bom dia e sejam bem-vindos. Bom dia. Quer dizer que vai sair do papel, então, o projeto da ciclovia? Nós montamos um grupo de trabalho no Manaus Trans, onde o Pedala Manaus foi convidado, nós nos conversamos, ajustamos, de fazer um trabalho conjunto, no sentido de identificar aquilo que pode ser feito em termos de ciclismo e segurança na cidade de Manaus. Nós nos reunimos, tivemos uma primeira reunião de trabalho, ali também temos a participação do Implurb e da Secretaria Municipal de Esportes, né? Para que a gente possa juntar os dois segmentos, o segmento que pedala por esporte e o segmento muito importante que pedala porque se desloca de casa para o trabalho, indo e voltando. Então, configurada esse quadro, nós estabelecemos algumas metas e o Grupo Pedala Manaus ficou com a missão de dar o início disso, né? Com um trabalho que está sendo divulgado na internet, que eles vão explicar a nossa primeira etapa. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Pedala Manaus. A gente já mostrou, já divulgamos vários passeios que vocês promoveram e continuam promovendo. Então, explica pra gente o que é o Pedala Manaus e quem pode participar. Então, o Pedala é aberto a toda a sociedade de Manaus. Na verdade, ele é uma iniciativa da própria sociedade aqui, espontânea, que visa incentivar o uso da bicicleta, principalmente como meio de transporte, lazer e esporte. Então, nos últimos 3 anos, a gente conseguiu ter bastante êxito em aumentar o número de ciclistas e educar as pessoas, incentivando o uso de equipamentos de segurança. Então, hoje a gente tem uma demanda bastante evidente na cidade, mas pela primeira vez na história, o poder público, a prefeitura, está encarando a bicicleta como meio de transporte. Então, essa é uma mudança super importante que está acontecendo nessa gestão. Então, o Pedala agora, ele vai contribuir nessa parte de educação e o Implurb e a Manaus Trans vão estar incentivando bastante a construção de infraestrutura na forma de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. E a participação do Pedala, vocês estão sugerindo algumas rotas, é isso? Então, bom dia a todos. Nós criamos uma campanha, né, uma pesquisa de origem e destino, que está no site do Pedala Manaus, www.pedalamanaus.org. Qualquer pessoa pode entrar lá, preencher o formulário. O resultado dessa pesquisa, né, vai ser divulgado ao Manaus Trans, né, nossa parceira, junto com o Implurb, e a partir daí vão ser traçadas metas para a implantação dessas ciclofaixas. Até porque nós precisamos também de criar campanhas educativas para os ciclistas. Nós temos muitas pessoas que usam bicicleta como meio de transporte. Segundo os dados que nós temos, são aproximadamente 16 mil pessoas que usam para transporte. Isso só aqui na capital? Só aqui. E se essas ciclofaixas e ciclovias forem instaladas, né, sinalizadas, nós teremos um número significativamente maior. E nossos pedais do Pedala Manaus, nossos passeios, juntamente com os outros grupos de bike, nós insistimos para que as pessoas respeitem as regras de trânsito, atentem ao Código de Trânsito Brasileiro no que se refere às normas para a circulação de bicicleta, e com isso pretendemos diminuir ou zerar o número de acidentes com bicicleta. Já tem um prazo para vocês divulgarem mesmo? Olha, tá aqui, o projeto foi concluído, a gente vai começar agora. Nós estabelecemos a nossa próxima reunião de trabalho na primeira segunda-feira do mês de março. Acho que é dia 4, salvo engano, às 15 horas, a nossa segunda reunião de trabalho. Nessa reunião, o Grupo Pedala Manaus já vai trazer o resultado dessa pesquisa. Nosso objetivo é definir as ciclorotas. Essas ciclorotas nós vamos trabalhar o que é necessário para dentro dessa rota. Se é uma ciclovia, se é uma ciclofaixa, se é uma sinalização para que o ciclista tenha mais segurança. E associado a isso, a gente quer fazer o primeiro grande trabalho, que é o trabalho de segurança.
Porque nós tivemos no ano passado cinco acidentes com vítimas fatais envolvendo ciclistas. Desses 5 acidentes, 3 envolviam ônibus. Então daí nós já temos um foco, que é trabalhar junto aos motoristas de ônibus, esse respeito voltado ao ciclista. Um desses acidentes era um ciclista que sozinho caiu da bicicleta, bateu com a cabeça e veio a falecer. Então ele não usava o equipamento de segurança. E a gente tem visto na cidade que quem se desloca para o trabalho não usa equipamento de segurança. O ciclista que usa a bicicleta para lazer, para esporte, esse se preocupa. O outro que vai para o trabalho não está preocupado. Então nós queremos trabalhar as ciclorotas para daí definirmos essas etapas de implantação daquilo que precisa em termos de infraestrutura e, ao mesmo tempo, fazer uma ampla campanha para que a gente consiga melhorar a segurança. Esse ano, a boa notícia, ainda não tivemos nenhuma morte com ciclista. Que bom seria se a gente conseguisse chegar ao final do ano com esse quadro, né? É difícil? Mas a gente pode tentar. No Carnaval agora nós não tivemos nenhuma vítima fatal no Carnaval. Então isso mostra que, havendo a conscientização, as pessoas tomando as medidas certas de segurança, a gente consegue esse objetivo. Porque o que a gente observa é que falta um pouquinho de educação. A gente sabe que o Manaus Trans ele tem também várias campanhas de educação, uma delas é voltada para atravessar na faixa, mas se o pedestre ele também não tem essa educação, não reconhece que ele tem que estirar o braço, o condutor também ele não tem a educação de começar a diminuir a velocidade quando vai se aproximando de uma faixa, quando vê que tem pessoas que querem atravessar. Como é que vocês estão enfrentando isso? Porque para vocês que são ciclistas, que estão todo dia praticamente aí andando pelas ruas, como é que vocês estão enxergando isso? As pessoas já estão começando a tomar consciência? É educação mesmo? Acho que o próprio histórico do Pedala Manaus, ele exemplifica bem isso da mudança de postura dos motoristas. Antigamente a gente recebia muita buzinada, vocês estão atrapalhando o trânsito. Sai do meio da rua. Hoje em dia eles buzinam ainda, mas é com outra intenção. Faz um joia, e aí, como é que vocês vão, onde vocês se encontram? Então mudou um pouco a postura, já gerou um interesse muito grande da sociedade, mas eu acho que o volume de ciclistas hoje é tão grande que está sendo realmente prioritário o investimento em infraestrutura. E hoje em dia tem opção, né, para você garantir seus equipamentos de segurança. Se a gente que tem filhos já se preocupa com o capacete, né, a joelheira, por que não você, adulto, não se preocupar com a sua vida? Claro, com certeza. O capacete, na verdade, ele não é obrigatório, né, pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas ele é bastante recomendado pelos usuários, porque realmente faz diferença. Até porque ele contou agora desse acidente, né? Tava pedalando sem querer, perdeu o controle. Certamente estaria vivo, né? Então é aconselhável, né? Vocês que estão aí, né, nesse meio, é aconselhável. Na nossa experiência, a gente tem uma atividade às quintas-feiras que chama Quinta Coletiva. E ela é uma atividade educativa. Então, em pouco tempo, a gente percebe que o ciclista novato, ele ganha bastante autonomia só de estar em grupo, de estar vivenciando a experiência de uma forma coletiva. Então quem quiser iniciar já pedalando, é só procurar vocês pela quinta-feira, é isso? Quinta Coletiva, exatamente. Onde é isso? No Parque dos Bilhares, às 8 horas, começa a atividade. É atividade noturna, então, exatamente, né? Então vocês fazem passeios noturnos. É porque é um horário que o trânsito está um pouquinho mais calmo e o clima um pouquinho mais ameno, então contribui bastante para a pessoa ter um espaço mais para ficar à vontade nas ruas. E praticar uma atividade também, não é isso? É verdade. E o Manaus Trans está apoiando também, né? Sim, quando eles fazem esses passeios. As atividades, todas as atividades, não só do Pedala Manaus, de outros grupos, tem outros grupos que surgiram na cidade, nos avisando antecipadamente, a gente faz esse acompanhamento, a gente dá esse apoio. Então fica aí a dica para todo mundo que pensa em começar a pedalar. Quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, lá no Parque dos Bilhares. Eu gostaria de agradecer a presença aqui do Ricardo Braga Neto, que é um dos coordenadores do Pedala Manaus, o Rivelino Freitas, que também é um dos coordenadores, e do diretor de engenharia do Manaus Trans, Paulo Henrique Martins. Muito obrigada. Obrigado aqui pela oportunidade, pelo espaço. E a gente vai cobrar, hein? Tá bom. Depois dessa reunião. Obrigado. No próximo bloco, último dia de folia no interior do Amazonas, com bloco de rua em Manacapuru e o resultado do Carnaília em Parintins. Agora 11 horas e 36 minutos. Continue ligado aqui que o Amazônia TV volta já já. E o carnaval acabou, mas para muita gente a folia rendeu prejuízos. Isso porque tem gente que costuma sair com todos os documentos e acaba perdendo. Mas tem solução em alguns casos. Não é, Rubens Medeiros? Bom dia. Bom dia, Lili. Bom dia para todo mundo. Exatamente. O pessoal sai de casa, vai curtir o carnaval, leva a documentação e acaba
perdendo a carteira, perdendo a bolsa. Olha só a quantidade de identidade que eu tô aqui na minha mão. Isso aqui é só um pouquinho do que tem aqui no Parque do Educandos. Aí foi pensando nisso que o governo do estado pensou assim: cada cédula de identidade dessa custa aos cofres públicos por volta de R$ 38,00. O Estado não repassa esse valor para o contribuinte. Então, ao invés da gente tirar uma segunda via, por que a gente não faz um mutirão para coletar essas identidades, esses documentos perdidos e distribui pelos PACs, faz o cadastro desse documento encontrado na internet, fica muito mais fácil, pessoal, ir ao PAC e resgatar seu documento do que tirar uma segunda via, né? Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o subouvidor-geral do Estado, Paulo Fiuza. Subouvidor, obrigado pela participação aqui no Amazônia TV. Quem quiser ter acesso ao documento que perdeu, consultar mesmo, saber, será que foi encontrado meu documento, o que é que deve fazer? São 2 canais que são disponíveis, a internet, né? O site da ouvidoria, ouvidoria.am.gov.br, ou então o Disque Cidadão, é 0800 286 2300. Através desses 2 canais e ouvindo diretamente a cada um dos PACs, pode ser feita essa consulta para que as pessoas possam resgatar seus documentos. É muita documentação, eu tô só com um pouquinho. Isso aqui é da banda da Bica, né? Dessas primeiras bandas, né? O saldo total a gente vai repassar segunda-feira, já deve estar cadastrado no site documentos que os demais órgãos, CEMUSP, a Secretaria de Cultura, vai passar nos locais onde houver os grandes eventos. Essa parceria já tem mais de um ano. Como é que tem sido ao longo desse ano, nos outros eventos? A população tem procurado na internet e também pelo telefone resgatar esses documentos perdidos? Tem procurado. O resgate ainda é pouco significativo, mas como é um projeto que ainda não tem um ano, né, a população ainda está criando o hábito para resgatar esses documentos, tanto a entrega como o resgate. Então vamos lembrar quais são os meios de comunicação, qual é o site? O site é o www.ouvidoria.gov.br e o Disque Cidadão é o 0800 286 2300. Obrigado pelas informações, Lili. Recado dado. Então, se você perdeu algum documento nesse carnaval, procure o PAC mais próximo. Ou então, a partir de segunda-feira, o seu nome já pode estar no site, ou então também através desse 0800 que a gente acabou de falar. Lili, é com você. Obrigada, Rubens, pelas informações. Então, você que perdeu o documento, corre que ainda dá tempo de recuperar. E na próxima semana a gente vai voltar a falar sobre esse assunto com dicas. Nesta quarta-feira foi realizada na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no centro de Manaus, a tradicional Missa de Cinzas, que marca o início da Quaresma. A data é importante para os católicos, é quando começam os preparativos para a Páscoa. A quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da Quaresma do calendário cristão. São 40 dias em que a Igreja Católica não canta músicas de glória e os tecidos usados nas missas são da cor roxa, que significa luto e penitência. Nesta quarta-feira, centenas de fiéis lotaram a Igreja Matriz. A missa foi celebrada por Dom Luiz Soares Vieira, que está se despedindo do cargo de arcebispo de Manaus. Este é um dos momentos altos da celebração. Utilizando cinzas, Dom Luiz faz o sinal da cruz na cabeça dos fiéis. Isso é uma preparação para o início da Quaresma e também para a Páscoa daqui a 40 dias, que representa a ressurreição de Cristo. Quaresma é a época de penitência, né? De pensar um pouco também no nosso próximo. Cada um tentar se renovar para melhor. Ver onde é que você está errando, o que você tem que fazer por você, porque se você fizer por você, você faz o melhor pelo seu irmão. Durante o sermão, Dom Luiz voltou a lembrar da campanha da fraternidade deste ano, que alerta para a violência. Nós tivemos o lançamento da campanha da fraternidade, não é? Então, durante a Quaresma, a gente vai pisar muito sobre esse tema da juventude, não é? Que a juventude precisa de nossa compreensão, de nosso apoio. Dom Luiz também falou sobre as últimas celebrações antes de dar posse ao novo arcebispo. Segundo ele, o carinho dos fiéis tem lhe dado forças. O momento é de muita emoção. Eu tenho raízes aqui, mas é um momento bonito. Nós estamos começando aí a nossa Quaresma, esse tempo de preparação para a Páscoa, né? Não é um tempo de tristeza, não, mas é um tempo de a gente viver mais a caridade, refletir sobre a nossa vida. E também na quarta-feira saiu o resultado do Carnaval de Parintins. Foram 3 dias de festa e irreverência. Na chave dos irreverentes, o bloco Os Belezuras venceu no grupo de acesso. No grupo B, o campeão foi o bloco Pantera Cor-de-Rosa, com 248,90 pontos. O vencedor entre os blocos da chave A, que desfilaram na segunda-feira, foi o bloco Faxi Clube,
com 296,90 pontos. Na chave especial, o grande vencedor foi o bloco Ursos Polares, que obteve 299 pontos. O bloco trouxe para a avenida uma Amazônia futurística, onde todos os seres eram robotizados. Você sabe que, como a gente pegou a Polares, há 6 anos não ganha título. Então, eu quero dizer que a gente assumiu esse bloco como uma história de 20 anos de carnaval. Eu sou um dos fundadores. Dizer que esse é outro ano que vai fazer parte do Carnaília e brigar pelo bicampeonato. De acordo com a comissão organizadora do Carnaília, mais investimentos no evento serão feitos no próximo ano, pois a festa é considerada a segunda maior em número de público no município. E em Manacapuru, o bloco da fuleiragem, pelo 7º ano consecutivo, fechou o carnaval na noite desta quarta-feira. O que começou como uma simples brincadeira desse grupo de amigos se tornou tradição e agora é o diferencial do carnaval da Terra da Ciranda. O bloco da fuleiragem faz a festa de Momo na quarta-feira de cinzas, na base do Só Vai Quem Aguenta, ou já está para lá de Bagdá. Todos os anos, através de sorteio, 2 integrantes do bloco são homenageados e ficam responsáveis pelo caldo de feijão, combustível dos foliões. Estamos aqui, todo mundo, todos os anos, nos reunindo aqui, fazendo a nossa brincadeira e está terminando o meu reinado e do amigo aqui. E estamos passando logo mais a faixa para os outros fuleiros de 2014. Esse é o 7º ano que o bloco da fuleiragem fecha o carnaval de Manacapuru na quarta-feira de cinzas. O bloco que promete muito mais para 2014. E no próximo ano nós vamos abrir o carnaval em 1º de janeiro, né? E encerrar na quarta-feira de cinza. Porque para muitos é mais um dia para se divertir, para outros é uma oportunidade a mais para faturar no ritmo da folia. A receita para tanto fôlego está na ponta da língua dos foliões. Só na fuleiragem, meu irmão. Só na fuleiragem que tu consegue isso. E por hoje é só, mas na nossa página no G1 Amazonas você acompanha essas e outras notícias. Participe do Amazônia TV, mande a sua sugestão de reportagem pra gente. É só ligar para nossa produção no 3216-5551. Obrigada pela sua audiência e fique agora com o Globo Esporte. Eu te espero amanhã, logo após o encontro com Fátima Bernardes. Boa tarde e até lá.